Então tá. Boa noite. Hoje o nosso tema vai ser o calor e a transferência de calor. Mas antes da gente começar a falar do nosso tema propriamente dito, né? Vamos falar sobre alguns outros conceitos. Existem uns conceitos que muitas vezes pessoas, até mesmo com algum conhecimento em física, né, usam de forma um pouco confusa ou mesmo equivocada. Um exemplo disso é o uso coloquial de peso e massa, né? Então, muitas vezes a pessoa quer falar uma coisa, fala outra e fica um pouco confuso isso. Outro exemplo é o conceito de calor. Então, por isso, antes de qualquer coisa, nós vamos tentar esclarecer um pouco essas questões. Para isso, antes de falar do calor, que é o objetivo dessa aula, nós vamos falar de outro conceito, que é o conceito de temperatura. No nosso dia a dia, né, quando a gente pega um objeto, através do tato, a gente diz às vezes se está quente, se está frio, mas isso não tem a ver com calor, isso tem a ver com temperatura. Mas o que é temperatura, né? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional ou vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Então, isso é uma visão um pouco microscópica, né, do que seria. Como é uma grandeza física, né, ela pode ser medida. E as escalas mais comuns são o Fahrenheit, né, que é usado nos Estados Unidos. No nosso caso do Brasil e na Europa também, né, no dia a dia a gente vai usar Celsius. Mas para o estudo da física, a gente sempre opta por usar as escalas no SI. E no SI vai ser o Kelvin. Mas a gente falou aí de agitação das moléculas e tal, fica um negócio um pouco abstrato. Ver um GIFzinho aí para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então imagina que isso aqui é um zoom muito próximo do corpo, um nível microscópico. E o grau ou a intensidade dessa agitação como se fossem essas bolinhas aqui, são os átomos, né? Ou as partículas, ou as moléculas. Então, o grau da agitação, o grau de intensidade dessa agitação, né? Que é a temperatura. Então, isso é um movimento das moléculas. Em outras palavras, a energia cinética das moléculas, que é a temperatura. Então, quanto as moléculas estão vibrando com maior intensidade, maior vai ser a energia cinética, né? E por consequente a temperatura vai ser maior. Mas indo um pouco mais em direção do nosso tema, né, propriamente dito, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de calor é ter em mente que calor não é temperatura. Calor é uma coisa e temperatura é outra, né? Então, a definição de calor é que calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre dois corpos. Né? Ou seja, quando houver diferença de temperatura e eles estiverem em contato, vai haver uma transferência dessa energia. Então, quando dois corpos diferentes com temperaturas diferentes, né, são colocados em contato, lembrando que essa não é a única forma de transferência de calor, né, mas é uma delas, eles tendem a atingir um equilíbrio, que é chamado de equilíbrio térmico, né? Um equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura, que é um processo, né, que ocorre de maneira espontânea entre os corpos. Aqui nós estamos vendo uma representação de como se fosse dois corpos em contato. Um tem uma temperatura aqui de 50 graus Celsius e o outro de 20. E aí, quando eles estão em contato, o corpo cede calor para o outro
e eles entram em equilíbrio térmico. Mas existe uma direção, né, nisso aí. Então tem um sentido o calor. É, o corpo quente, né, então cede calor para o corpo frio até que os dois atingem esse equilíbrio térmico. O quente esfria e o frio esquenta. E no fim os dois corpos ficam com a mesma energia térmica, né, a mesma temperatura. Aí somente para enfatizar, né, o corpo quente ele não tem calor. Na verdade, ninguém tem calor. Quando uma pessoa está falando que está com calor, na verdade ela está usando a palavra calor para expressar a sensação térmica. Ou seja, o calor é uma forma de energia em trânsito e ninguém guarda calor. O corpo quente tem mais energia interna, né, que está associada à temperatura, mas não é calor. O corpo quente tem temperatura, mais agitação das moléculas, e aí ele partilha essa agitação sob a forma de calor. Agora a gente vai ver um vídeo para exemplificar isso que eu falei, dessa transferência, né, do calor. Aqui a gente imagina uma superfície, né, e esse azul é para indicar que ela está mais fria, e aqui é um corpo que está com a temperatura mais quente. Aí ele vai fazer como se fosse uma análise microscópica, né? Aí a gente vai poder ver aqui como seriam os átomos, né? As moléculas vibrando, e esses de baixo aqui estão com agitação menor. Aí esse contato aí das moléculas, ele vai transferindo essa energia. A gente vai ver aí que ele vai a isso aí. Vai, aos poucos, a agitação dessas vai diminuindo e vai aumentando a agitação das outras. Com o passar do tempo, né, eles vão atingindo isso que a gente mostrou aí, do equilíbrio térmico, né? Ele vai propagar aí esse calor. E aí, no fim, todo o ambiente, né, ficou todo mundo com a mesma temperatura, a mesma agitação das moléculas. Agora, existem tipos, né, entre aspas, tipos de calor. Um deles é o calor sensível e o outro é o calor latente. O principal que nós temos que ter em mente para diferenciar esses tipos de calor é que o calor sensível tem a ver com mudança na temperatura dos corpos e o calor latente tem a ver com mudança de fase, né, de estado físico, de sólido para líquido. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? O calor latente, para entender melhor a diferença entre os dois, vamos começar falando sobre ele, né? Porque é um pouco menos intuitivo você pensar que recebe calor e não aumenta a temperatura. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o corpo, né, quando for uma substância pura, quando ele muda de fase, a temperatura dele permanece constante. Por exemplo, vamos imaginar o gelo, né, um cubo de gelo derretendo. Ele está a 0 graus e começa a derreter. Enquanto ele está derretendo, a temperatura dele permanece a mesma. Até ele virar completamente água, ele permanece em 0 grau. E aí a quantidade de calor que devemos dar ou retirar, né, de um corpo para alterar sua fase depende da massa do corpo e da substância que ele é feito. Então, com isso aí, a gente pode calcular numericamente esse calor latente, que vai ser essa fórmula aí de massa, né, vezes o calor latente é o calor. Então, esse Q é a quantidade de calor recebida ou cedida, que no SI vai ser em joules. O M é a massa. E o L é uma constante, né, que aí vai depender do material e se a gente está falando de fusão, de ebulição, para qual estado ele está passando. E ele vai ser dado pelo SI, né, em joule por quilograma. Esse gráfico aqui, ele é bem interessante
porque a gente com ele pode entender melhor tanto o calor latente quanto o calor sensível. Aqui a gente vê o gráfico, né? Tem dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Aqui nesse eixo de baixo a gente está falando do calor. Nesse caso aqui vai ser em caloria, né? Não é em joule como deveria ser no SI, mas é caloria é muito usado também. E aqui em graus Celsius. O que a gente percebe? Que à medida que nós vamos fornecendo calor aqui para esse corpo, para essa substância, a temperatura dele vai aumentando, como era de se esperar. Quando ele chega nesse ponto aqui, mesmo fornecendo mais calor, a temperatura não muda. Então, o que a gente pode inferir disso aqui? Esse corpo, então, deve estar fazendo uma mudança de fase, que mesmo recebendo calor, a temperatura se mantém constante. E nesse ponto aqui, o que a gente percebe que acontece? A temperatura volta a crescer. Então, ele deve ter completado a mudança de fase, por exemplo. Era um sólido, né? E aqui ele entrou em fusão, e aqui ele concluiu. E aí ele passa a aumentar a temperatura de novo. E aí nesse momento aqui, ele já vai ser esse calor sensível, que é o que nós vamos falar um pouco agora. Quando a gente fala de calor sensível, automaticamente a gente está falando de mudança de temperatura mesmo, né? Então, a quantidade de calor que a gente deve dar ou retirar de um corpo para alterar a sua temperatura depende da massa, da substância que é feito o corpo e da variação de temperatura que queremos gerar. Então, aí fica um pouquinho mais complexo, né, do que do calor latente, e aí a gente vai ter essa fórmula aí para o cálculo do calor sensível. Então, Q é a quantidade de calor recebida, né, como foi o mesmo caso do outro lá. M é a massa em quilogramas, né, pelo SI. E o C é o calor específico, que é específico que depende, né, do material e do estado físico, né? Se for água em estado líquido tem um calor específico, se ela tiver em estado sólido, se for ferro, por exemplo, é outro calor específico. Delta T, que é a variação da temperatura, né? Em Kelvin. Agora, é importante a gente ressaltar, né, que nesses cálculos aqui, quando esse ΔT for positivo, o calor vai ser positivo. Mas pode acontecer do ΔT ser negativo, então esse calor pode ser menor que zero, pode ser negativo, né, que representa que está cedendo calor. Nas outras aulas eu usei às vezes alguns exercícios como exemplo, mas como o objetivo dessas aulas é mais conceitual, dessa vez eu vou optar por não entrar em exercícios disso aí, porque nós temos outros assuntos para tratar, né? Antes de passar para as transferências, né, eu queria citar um assunto que aparece frequentemente aí, que são os sistemas isolados. Nós vamos nos deparar muito com isso em exercício, né? Normalmente, quando a gente fala dessas trocas de calor, nós estamos falando que elas estão acontecendo em sistemas isolados. Essas fórmulas e tal a gente vai usar em sistemas isolados, que é um modelo, né, idealizado, porque nenhum sistema vai ser plenamente isolado, né? Mas para fazer os cálculos é importante. Então, quando dois ou mais corpos trocam calor entre si em um sistema termicamente isolado, até ser atingido o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas é nula. Isso aqui uma propriedade bem interessante, né, para você fazer o cálculo de calor. Imagina que essa caixa de isopor isola completamente do ambiente. Então, esse sistema interno aqui desses dois corpos aqui, ele é um sistema isolado. Então, todo o calor que um corpo ceder vai ser recebido por outro. E o significado disso é que todo calor recebido por A tem que ser cedido por B.
Então a soma dos calores aqui vai ser sempre igual a zero, né? Então não precisa ser nem necessariamente dois corpos, tem vários corpos, um cedendo, um recebendo. No final, o somatório disso vai ter que dar zero. Mas nem sempre a gente vai encontrar, na maioria das vezes sim, mas às vezes nós vamos ter sistemas que não são isolados. Então esse somatório dos calores aí não vai ser zero. Ele vai ser igual à quantidade de calor que entrou ou que saiu do sistema, né? Então se isso aqui tivesse de alguma maneira, sei lá, entrando calor do Sol ou alguma outra condução aqui, esse somatório ia ser diferente de zero, ele ia ser igual ao calor que entrou, ou se estiver vazando calor daqui de dentro, o calor que saiu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de transferência de calor. Então existem 3 formas, né, que o calor pode ser transmitido. Seria a radiação, a condução, a convecção. Então nessa imagem aqui nós temos uma ideia do que nós estamos falando. Radiação, não necessariamente, mas comumente associado, né, ao Sol, condução ao contato, e a convecção são essas correntes aqui, mas nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Radiação ou irradiação térmica, né, para até fazer uma desambiguação aqui desse termo radiação, que muitas vezes é usado de outra forma, né? Então, para as pessoas não confundirem, isso aqui é irradiação térmica. Esse processo é um processo chave, né, até para a vida na Terra mesmo. Com exceção da energia nuclear, quase toda energia que a gente usa, a gente tem como origem a energia solar, né? Os ventos, né, são causados porque a energia solar atinge diferentes partes e faz esse movimento, né? A própria energia solar, a energia química das plantas e dos animais, né, tem como origem essa energia solar, os combustíveis fósseis que são derivados deles, as hidrelétricas, tudo isso tem como origem a energia solar, que chega na Terra por meio da irradiação térmica. E esse processo ocorre pela emissão de ondas eletromagnéticas. É importante a gente salientar que todos os corpos, que a gente fala de radiação, né, pensa no Sol, mas todos os corpos que têm temperatura acima de zero absoluto emitem radiação térmica. E se a gente pensar que o zero absoluto é quase teórico, né, até hoje, nem mesmo em laboratório a gente chega ao zero absoluto. Chega muito, muito próximo dele, mas ao zero absoluto não. Que seria, quando a gente viu aquela questão das moléculas vibrando, né, elas chegarem a ficar completamente paradas. Então, se a gente não tem zero absoluto, todos os corpos estão acima do zero absoluto. Então, a gente conclui que, de certa forma, todos os corpos emitem alguma radiação térmica. Nesse tipo de processo, parte da energia térmica dos corpos é convertida em energia eletromagnética e vice-versa. Aí esse ponto aí também é muito importante, né? Que a irradiação pode ocorrer sem que haja necessidade de um meio físico para a condução de calor. E isso só é possível porque, né, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Então isso aí é o que possibilita, né, a gente receber a energia do Sol, a energia térmica do Sol, porque entre a Terra e o Sol, né, vai passar pelo espaço, então não tem nenhum meio. E outra coisa que é importante a gente se atentar, né, é que quando a energia é absorvida, a energia térmica aquece os corpos. No entanto, existem corpos que conseguem absorvê-los de maneiras diferentes, né? Fatores como cor, a composição química e esse tipo de coisa afetam essa absorção dessa energia. Agora nós vamos falar sobre o segundo meio de transmissão, que é a convecção. Então, a transmissão de calor acontece por meio de correntes de convecção, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Circulares que se formam por conta de diferentes densidades do fluido. Note que a densidade muda
muda quando a temperatura varia. Então, o que isso quer dizer? A chave para a gente entender a convecção é entender que o fluido, né? Que fluido, quando a gente fala fluido, pode ser um líquido ou um gás, né? Mais quente, ele expande, mas como ele mantém a massa, automaticamente a densidade dele diminui. E dessa forma ele sobe. E a parte do fluido que é mais fria, automaticamente mais densa, desce. Aí gera essas correntes de convecção. E existem, apesar de não ser tão óbvio quanto a condução, existem muitos exemplos disso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma panela, né? Quando a gente está aquecendo, a gente pode ver que essa parte da panela aqui que está em contato com o fogo, ela está muito mais quente. Então ela aquece o líquido que está aqui embaixo. Esse líquido fica menos denso, mais quente, sobe. E essa parte que está mais fria, desce. E dessa forma ele aquece o líquido todo. E existem muitos outros exemplos no nosso dia a dia que a gente aproveita essa característica, né, da condução por convecção, da transmissão de calor por convecção. Você vê o congelador da geladeira mesmo, ele usa isso, porque nessas geladeiras comuns, né, tem o congelador e normalmente ele em cima, porque ele vai esfriar, né, o ar, e o ar vai ficar mais denso e vai descer, e o ar quente vai subir e vai gerar esse processo de convecção dentro da geladeira. Mas outros exemplos, né, como o ar-condicionado mesmo, a gente pode reparar que é desse jeito, e tem outros lugares que a gente nem imagina, né? Tipo, o magma da Terra, que está sob a forma líquida, quando ele entra em contato com as partes mais profundas aqui do planeta, né, mais próximo do núcleo, ele fica mais quente. Então ele aquece, sobe, e o que está aqui embaixo desce. Então existem correntes de convecção no magma da Terra. E isso é o que causa o movimento das placas tectônicas. Então a convecção molda o planeta, né? Aqui nós vamos ver uma simulação simples aqui que vai mostrar bem essa questão das correntes de convecção. Um pouquinho sem vento, né? Imagina isso aqui é uma edificação, né, estilizada, chão, as paredes, né, janela fechada, telhado, e isso aqui vai ser uma fonte de calor. E o nosso fluido vai ser o ar que está no interior dele. Você vai perceber que a direção do movimento dele vai ser marcada por os vetores aqui, umas setinhas. Então, quando o calor começa a esquentar essa placa, nós vamos vendo que aqui o ar mais denso vai subindo, menos denso vai subindo, né, mais quente, e vai formando esses círculos aqui. E aí, pelas setinhas, nós vamos percebendo que ele vai tentar fazer esses círculos. Né? A gente chega lá em cima. E aí, aqui a gente pode ver claramente aqui uma corrente circular de convecção. O fluido, no nosso caso, o ar quente, menos denso sobe. E o ar mais frio, mais denso, né, desce. Aqui também a gente já pode até ter um spoiler que a condução está vazando um pouco desse calor para fora do ambiente aqui. Tá, para a nossa apresentação. Então, o que mais a gente viu aí no decorrer da apresentação foram exemplos de condução térmica, né? Mas o que é a condução térmica? É aquele caso principal lá, né? Condução é um processo de propagação de calor que se dá por transferência de energia entre as partículas. Desse modo, ela necessita de um meio para ocorrer. Então, ela ocorre no interior dos sólidos, né? Não necessariamente sólidos, dos corpos, em razão da diferença de temperatura. Aqui nós temos um esquema, né? Para a gente entender um pouco melhor isso. Então, imagina que tem uma fonte de calor e uma barra de ferro. Então,
a barra de ferro está em contato somente nessa posição aqui com a fonte de calor. Mas ela vai aquecendo e vai transmitindo essa energia térmica, né, ao longo da barra até queimar a mão do cara aqui. A explicação para esse fenômeno é da transferência de energia entre as partículas da barra. As moléculas mais próximas da fonte de aquecimento recebem mais energia, né, e se agitam com maior intensidade. Essa agitação provoca colisões com as outras moléculas, resultando na transferência de energia, consequentemente na agitação dessas moléculas. Então esse calor se propaga por toda a barra. Aqui nós vamos ter mais uma explicação aqui, né, que os átomos mais agitados transferem uma parte da energia cinética, né, é importante essa expressão aqui, para os átomos vizinhos, por colisões e vibrações. Dessa maneira eles desaceleram, enquanto os que são atingidos, né, os que estavam menos agitados, ganham velocidade. Aqui nós vamos ver um vídeo, um experimento, né, uma simulação de um experimento, que a gente vai poder ver bem essa questão. Eles tiveram uma ideia até criativa aqui para mostrar isso. Então, o que é isso aqui? É uma barra, como se fosse uma barra de ferro, né, no suporte, e uma fonte de calor. Ele vai usar cera, né? Cera, que é uma substância que quando aquece, né, um pouquinho ela já entra em fusão. Então ele vai pôr cera aqui na barra, que a temperatura ambiente ela fica sólida, e vai colar uns pregos aqui nessa barra. No momento que ele acender essa chama aqui, né, gerar essa fonte de calor, o calor vai aos poucos se propagando pela barra e entra em contato com a cera, né, ela entra em fusão e o prego cai. Então a gente vê claramente o fenômeno aqui. Aí agora eles vão fazer uma explicação microscópica desse fenômeno, né? Então a gente imagina que essas bolinhas aqui são os átomos. Então ele acendeu aqui aquela chama, né? E tem essa fonte de calor. Então os primeiros átomos aqui vão receber esse calor e vão ficar agitados. Aí ele colide com os outros e transmite essa energia. Opa! Transmite essa energia para as vizinhanças, né? E aí a fonte de calor continua, ele vai transmitindo cada vez mais. Aí chega aqui, ele por condução transfere parte desse calor para a cera, que funde, derrete, né? Todo, e pinga ali e deixa o prego cair. E aí isso segue por toda a barra aí. Antes da gente concluir, é importante só a gente ter uma ideia que existem materiais que agem de forma diferente nessa condução do calor, né? Existem materiais que são condutores, né, como exemplo, aqueles capazes de transferir calor com grande facilidade. É o caso dos metais, né, que foi esse caso que a gente viu aí da barra. E existem materiais isolantes, que por sua vez são aqueles que dificultam a passagem do calor. Isopor, borracha, madeira são exemplos de isolantes térmicos. O motivo, né, dessa diferença é que os materiais podem ser bons condutores ou não, dependendo da força da ligação, né, dos átomos dentro dele. Normalmente os metais que são os bons condutores térmicos, porque as partes mais elementares deles, né, os elétrons, por exemplo, são fracamente ligados na estrutura do material. O mesmo acontece, né, para a transmissão da energia elétrica. Isso possibilita que ele se movimente livremente, né, os elétrons se movimentem mais livremente, e aí eles sofrem mais colisões com os outros constituintes da matéria, e dessa forma ele transmite calor com mais facilidade. Por outro lado, o contrário acontece com os outros materiais, né, que eles não estão tão fortemente presos não estão fortemente presos, né,
a estrutura do corpo, então ele é mais difícil ele se movimentar, então ele transmite menos calor. E hoje foi isso. Fim. Muito bem, vou parar a gravação agora. Beleza.